Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre os temas que nós falamos diariamente no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre produtividade e constância. Lá no Instagram, terça é o dia da constância, é terça da constância. Então nós falamos sobre dar continuidade para aquele primeiro passo que a gente deu na segunda-feira. Ou diz que ia dar, mas não deu ainda. Antes da gente começar, quero fazer dois pedidos. Primeiro, curtam o vídeo pra gente poder seguir. E segundo, não é se inscrevam no canal, não é isso. Segundo tenham em mente que o assunto que nós vamos discutir hoje vai ser feito de uma forma bem breve, porque, a situação é essa. Mas tem uma aula inteirinha sobre esse assunto lá no Virando a Chave, com conteúdo escrito no e-book e também com atividade prática, para vocês porem isso em prática ao longo da vida de vocês, certo? Mas hoje nós vamos dar uma pincelada nesse assunto porque ele é muito importante e é muito útil a gente falar sobre isso. Primeira coisa, constância e disciplina são coisas diferentes. Nem sempre a disciplina é o que nós precisamos, nem sempre a constância é o que nós precisamos, porque elas são coisas diferentes. A constância se refere a manter o vínculo constantemente com um projeto que nos leve ao mesmo objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ter uma rotina saudável. Ter uma rotina saudável não se refere simplesmente à minha saúde física, mas também à minha saúde mental. Então, eu posso ser constante neste projeto, saúde, com o objetivo de ter uma rotina saudável, uma vida saudável, no momento em que eu escolho não ir treinar numa terça-feira da constância e descansar porque eu tive um dia muito cheio na segunda e eu não vou ter um bom aproveitamento no treino. Ao invés de ficar em casa fazendo qualquer coisa ou de ir ao treino e fazer um treino cansado ou às vezes até com preguiça e sem vontade, então eu vou fazer algo que me dê prazer. Eu vou descansar de forma consciente, assistindo a algo que eu goste muito, lendo um livro que me faça bem, que me relaxe, fazendo uma chamada com alguém que eu goste, enfim. A questão toda é estar presente diariamente naquele projeto que eu me propus. Essa é a constância. Estou dizendo que tá tudo bem faltar as coisas? Não! Estou dizendo que ser constante é importante e que ser constante não significa fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. Inclusive, na aula do Virando a Chave, eu explico como isso funciona nos estudos, por exemplo, que é um pouquinho diferente de como funciona aqui. Bem importante. Quando eu falo de disciplina, eu estou falando de fazer a mesma coisa do mesmo jeito, independentemente do que acontecer. Às vezes, dependendo do objetivo e dependendo do prazo, a disciplina é necessária. Porém, em outros casos, não. E às vezes, nós nos cobramos disciplina quando, na verdade, nós só precisamos de constância. Estou falando que constância é menos ou algo menor do que disciplina? Não. São questões diferentes e que nós acessamos e utilizamos em funções e situações e contextos diferentes. Pensa que a disciplina é uma ferramenta e a constância é uma ferramenta. Às vezes, quando nós temos um objetivo bastante difícil, ou um prazo muito curto, ou algo que é muito novo, a gente precisa de disciplina. Outras vezes, a gente precisa de constância. E lá na aula do Virando a Chave eu dou muitos exemplos sobre isso, para quem está estudando para concurso, para quem quer passar no vestibular, para quem quer ser promovido na empresa e assim por diante. Mas a relação da constância com a produtividade, ela é muito mais direta, porque a disciplina, às vezes, ela se relaciona com aquela visão de produtividade em que ser produtivo é produzir muito, e não é essa a visão que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma visão muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade, então é muito mais sobre fazer bem do que fazer muito. Então a constância tem um pouco mais esse teor, assim, essa nuance. Por isso, quando eu falo sobre ser constante, eu estou falando sobre ser produtivo. E aí entra uma questão chamada mentalidade. E aí a gente precisa ter consciência e estar muito presente de tudo que acontece na nossa vida para a gente poder tomar decisões melhores, para a gente poder tomar decisões produtivas. Por exemplo, quem me acompanha lá no Instagram sabe que
por um período eu decidi que eu queria treinar antes de tudo. Queria que o meu primeiro agendamento do dia fosse o treino. Só que isso não combina com a minha personalidade, porque eu não gosto de fazer coisas cedo, eu não gosto de acordar mais cedo para as coisas. Naquele período eu testei, eu consegui, eu fui capaz, eu tive disciplina. Só que a longo prazo não precisava ser desse jeito, poderia ser de outro jeito. Hoje eu sei que eu sou capaz, eu não saberia se eu não tivesse tentado, mas a longo prazo, e aí é a constância, a longo prazo não tem necessidade. Eu poderia ter essa disciplina e ser super rígida comigo e me cobrar para que eu fizesse isso todos os dias? Poderia. Só que outras coisas são mais importantes. Algumas outras coisas na minha vida, como aspectos da minha carreira, por exemplo, e da minha saúde em outras instâncias, precisam e requerem de mim mais disciplina. Fazer aquilo naquela frequência, desse jeito. Agora, a constância não. E o treino é uma dessas coisas que na minha vida hoje precisa mais de constância do que de disciplina. Então eu preciso ter consciência e clareza para tomar essa decisão, porque nós não somos máquinas. Se eu for exigir o 10 de 10 da disciplina em todos os meus projetos, eu vou ficar doente, eu vou enlouquecer, alguma coisa vai acontecer, porque eu não fui feita para isso. Eu sou uma pessoa com uma personalidade diferente. E aí é que tá. Eu estou me justificando para vocês? Eu estou dizendo que eu desisti, eu estou dizendo que eu não consegui, eu estou dizendo que X coisas aconteceram e por isso eu não fiz? Não. Eu estou dizendo que a minha personalidade é essa, a minha necessidade é essa e o que eu preciso para alcançar essa necessidade é isso. Então, é uma postura diferente. E a produtividade e a constância se relacionam a partir disso. A partir do momento que eu entendo o que é que eu preciso. Será que eu preciso fazer isso do mesmo jeito? Ou será que eu preciso estar em contato com isso de várias formas? Estudar. Eu estudo sempre do mesmo jeito ou de formas diferentes? As minhas tarefas no trabalho, eu faço as mesmas tarefas o dia inteiro ou eu faço tarefas diferentes? Quais resultados são esperados de cada tarefa? E é quando a gente olha para o resultado que a gente tem essas respostas. Por que eu vou treinar de manhã e não à noite? Qual é o resultado esperado com isso? E aí, eu preciso da disciplina de ser no mesmo horário ou eu preciso da constância de ser todos os dias de uma forma mais ou menos flexível? O que eu preciso? Qual é o objetivo com isso? Até porque, às vezes, vocês acham que tem um problema de constância quando vocês não dão conta de algo, sendo que, na verdade, às vezes o problema é de planejamento, porque a meta foi estipulada fora da realidade, porque a meta foi estipulada com um prazo errado ou com uma expectativa muito alta, ou não levando em consideração as circunstâncias todas das nossas vidas. Então, às vezes, a gente acha que, eu não consigo ser constante. Não, às vezes a gente consegue ser constante, mas a gente não percebe porque a gente não está estabelecendo os planos corretamente. Então, para eu ser constante, eu preciso ter um planejamento fixo que leve em consideração isso. E quando eu digo fixo, eu quero dizer sólido. Eu preciso de um planejamento produtivo que leve em consideração quem eu sou de verdade, as minhas reais capacidades, as minhas reais disponibilidades, o que eu tenho a meu dispor para poder fazer as coisas acontecerem.